Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal @investindo sem bromação. Começamos hoje com a seguinte frase do Benjamin Franklin: investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Pense nisso. Então, meus amigos, vamos à luta que a vida não tem replay. Vamos investir no conhecimento. Força, fé e coragem sempre. Dito isto, vamos ao que interessa sem bromação. Meus amigos, essa aula de hoje e as duas próximas serão as mais importantes desse módulo de ações, pois irei fazer um resumão sobre os fundamentos a serem aplicados e que foram repassados aqui ao longo desses vídeos para que possamos encontrar as melhores ações na Bolsa de Valores. Por isso, eu peço que prestem bastante atenção, vejam os vídeos várias vezes para que possam entender o que são, como interpretar e como aplicar esses fundamentos às empresas. Serão 21 fundamentos, 21 aspectos super importantes a serem observados na hora de você adquirir uma ação, na hora de você se associar a uma empresa, pois quando você compra uma ação, está se associando a uma empresa. Então, você precisa ter cuidado, ter conhecimento para se associar às boas empresas. Importante eu falar para vocês que a gente não busca uma empresa perfeita, a gente busca boas empresas, igual a um casamento, onde você não busca uma companheira perfeita, mas sim uma companheira que soma com você, que está junto nos momentos difíceis. Assim também deveremos buscar essa parceria numa empresa. Então, não existe uma empresa perfeita, mas aquela que atende às nossas expectativas, aquela que nos traz retornos consistentes e potencializa os nossos investimentos. Ficou claro isso, pessoal? Para isso, ter conhecimento sobre o que você está adquirindo é de fundamental importância nesse contexto. Afinal, você está aportando o seu dinheiro ganho com muito sacrifício, com muito trabalho e precisa conhecer onde vai aplicar seus recursos financeiros. Farei na aula de hoje e na próxima um resumo dos principais tópicos aqui falados e que estarão disponíveis no final deste vídeo. Vou falar em 10 tópicos nesta aula e 11 na próxima aula. Meus amigos, eu vou começar hoje pelo ticker. O ticker de uma ação é formado por 4 letras e 1 ou 2 números, como por exemplo, no caso da ação Unity, que é formado por 4 letras e 2 números. No caso da ação ordinária, por 4 letras e 1 número no final. Mas vamos falar aqui na ação que normalmente eu adquiro na minha carteira, que é a ordinária, a ação ON, formada por 4 letras e final 3. Exemplo desse tipo de ação, vale 3. Diante disso, na nossa metodologia, vamos procurar ações que sejam ordinárias, que terminem com final 3 nesse quesito. Eu vou falar agora sobre o lucro, que é o segundo fundamento e é um dos fundamentos mais importantes. Uma empresa que não é lucrativa, ela não distribui rendimentos aos seus acionistas. Meus amigos, o lucro é importante para você analisar numa empresa por vários aspectos, mas o principal motivo é o seguinte: você, ao se associar a uma empresa, busca retornos financeiros, claro. E, na nossa metodologia, iremos buscar empresas com lucros por mais de 10 anos seguidos e, preferencialmente, numa curva crescente desses lucros. E iremos aceitar empresas que possuam entre 6 e 10 anos de lucros e eliminar as que, num ano, apresentam lucro, no outro, apresentam prejuízo. Ou seja, são empresas inconsistentes. Já falei que uma empresa que apresenta lucro há mais de 10 anos seguidos, a probabilidade dessa empresa continuar dando lucro é de 98%, conforme o gráfico que está disponível aqui neste vídeo. Eu vou falar agora do CAGR Lucros 5 anos, Compound Annual Growth Rate, crescimento anual composto. Esse indicativo, meus amigos, mede o crescimento da receita de uma empresa considerando os 4 últimos trimestres em comparação ao período de 5 anos atrás. Pode indicar que a empresa está expandindo seus negócios. Neste critério, iremos buscar preferencialmente o CAGR Lucros 5 anos acima de 10%. E iremos aceitar um CAGR Lucros entre 6 e 10%. Eu vou falar agora sobre o Dividend Yield 5 anos. Normalmente é esse índice que eu uso, porque pode haver uma distorção. A empresa, no último ano, distribuiu rendimentos excepcionais, mas na média, ela não costuma fazer isso. Então, pode haver sim uma distorção. Por isso, eu uso o Dividend Yield na média dos últimos 5 anos. E o que indica esse índice, afinal? Indica, meus amigos, que a empresa possui
possui um histórico de distribuir proventos de forma regular. Neste critério, vamos buscar empresas que apresentem uma média acima de 6% ao ano nos últimos 5 anos para compensar a inflação. Só para vocês terem uma ideia, em 2020 a inflação foi de 4,52%, em 21 10,06%, em 2022 5,79%, em 2023 4,62%, em 2024 4,83%. Então, vocês percebem que a gente tem que buscar empresas que compensem esses índices inflacionários que são apurados através do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Por isso que é importante buscar empresas que pelo menos apresente aí um dividend yield médio acima de 6% ao ano. É isso que nós buscamos. Eu vou falar agora de mais um fundamento que é a soma dividend yield mais CAGR lucro 5 anos. Esse fundamento, meus amigos, representa a soma do dividend yield 5 anos mais a soma do CAGR lucro 5 anos. Nesse critério, iremos buscar a soma desses dois percentuais a partir de 16%. Chegamos agora na dívida líquida sobre EBITDA. E esse índice mede a relação entre a dívida líquida de uma empresa e seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. EBITDA. Quanto maior esse índice, maior é a carga de dívida da empresa. Na prática, a empresa terá que gerar caixa líquido de 3 anos, ou seja, como a gente busca esse índice na faixa de 3, isso implica em quê? Que a empresa terá que gerar caixa líquido de 3 anos para pagar suas dívidas. Essas empresas a gente vai aceitar em nossa carteira de investimentos. Então, nesse critério, a gente vai eliminar as empresas acima de 4 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Até 3 vezes nós aceitaremos, mas acima de 4, 5, a empresa ter que gerar caixa 4, 5 anos somente para pagar a dívida, a gente não vai querer em nossa carteira de investimento. Agora vamos falar do fundamento dívida bruta sobre o patrimônio. Esse índice, meus amigos, pode indicar que a empresa é financeiramente saudável e corra menor risco de inadimplência. Neste critério, consideramos que a dívida bruta dividido pelo patrimônio seja menor do que 1. E vamos de mais um fundamento, patrimônio líquido. Empresas grandes possuem maior possibilidade de eficiência por ter maior poder de negociação, maior poder de compra, traduzindo em melhores resultados operacionais. Nesse critério, iremos buscar empresas com patrimônio líquido acima de R$1 bilhão. Vamos agora para a liquidez média diária. Quanto maior liquidez, melhor a possibilidade de compra e venda de uma ação, maior facilidade de transformar o título em moeda. Quando você compra uma ação, você fica com um título na mão. E existem algumas situações na hora que a empresa lança suas ações na Bolsa de Valores em busca de sócios, e isso chama-se IPO. Nessa negociação, o dinheiro com essas ações, com a venda, com a negociação dessas ações, vai para o caixa da empresa. Depois do IPO, quando uma empresa lança mais ações para negociação na bolsa, isso chama-se follow-on. Também o dinheiro no follow-on vai para o caixa da empresa. Essas transações são feitas no chamado mercado primário. Depois disso, as negociações são entre os acionistas e os que querem se tornar acionistas. E essas transações são as mais comuns da Bolsa de Valores. Ocorrem no mercado secundário, onde existe um acionista vendendo suas ações e uma pessoa interessada em ser acionista daquela empresa. Então, se não tiver gente para comprar a ação daquela empresa, você pode querer sair dessa sociedade, mas não vai encontrar pessoas querendo entrar na sociedade de determinada empresa. Por isso, empresa que possui uma liquidez grande, você não vai ter problemas, pois demonstram muitas movimentações de compras e vendas de ações com essa empresa. Isso te dá uma segurança maior e nesse quesito vamos buscar preferencialmente empresas com liquidez média diária acima de R$7 milhões.
Vamos falar agora do IPO. É necessário, meus amigos, um tempo de análise da performance das empresas. Por isso, o tempo de listagem da empresa na bolsa é importante nessa análise. Demonstra certa estabilidade e maturidade no mercado, pois já passou por diferentes condições econômicas e desafios de mercado ao longo desse tempo. Nesse quesito, vamos buscar empresas com IPO acima de 5 anos, que é um tempo desde quando a empresa abriu seu capital aos acionistas, ou seja, desde quando ela estreou na Bolsa de Valores. Então, meus amigos, a gente está finalizando mais uma aula. Nessa aula de hoje eu falei sobre 10 fundamentos que a gente vai observar na busca das melhores empresas na Bolsa de Valores. Na próxima aula eu farei um resumo de mais 11 tópicos, 11 fundamentos que foram falados ao longo dos nossos vídeos. Eu espero que tenha gostado deste vídeo. Quem ainda não assinou o canal, corre lá e assina. Não tem custo no canal do YouTube em @investindo sem embromação. Repasse o vídeo ao maior número possível de pessoas. Deixe o like e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal, normalmente às terças e quintas. Estamos finalizando mais uma aula e teremos mais 2 aulas nesse módulo de ações, sendo que a última aula será uma aula prática. Meu muitíssimo obrigado, conhecimento é tudo. Até o próximo. Fui!